E se eu partilhasse convosco uma perspectiva que é completamente contraintuitiva para a maioria das pessoas? Cá estamos para ouvir. Qual é a teoria? Pronto, imaginem um edifício acabadinho de construir, com um sistema de ar-condicionado topo de gama, super potente, a trabalhar ali no máximo durante o pico do verão. Pois, o cenário típico de agosto. Exato. E normalmente nós olharíamos para isso e pensaríamos, tipo, isto é conforto, isto é o pináculo do luxo moderno. Mas, e se na verdade esse ar-condicionado for o derradeiro símbolo de um fracasso arquitetónico? Uau! Isso é uma afirmação forte. Mas sem dúvida, é exatamente esse o ponto de partida da nossa análise profunda de hoje. Pois, e é uma mudança de paradigma brutal. É que, repara, nós assumimos durante demasiadas décadas que a arquitetura serve apenas para desenhar uma caixa esteticamente agradável, claro, e que depois a engenharia mecânica venha correr atrás, com tubos e motores para resolver o problema de estarmos lá dentro sem congelar ou derreter. E é precisamente essa premissa que vamos desmontar ao longo desta nossa imersão. Hoje vamos mergulhar numa série de fontes fascinantes, Sim, temos material muito bom. com grande destaque para o manual detalhado do professor Nuno Diniz Cortiços, da Universidade de Lisboa, e também vários estudos de casos históricos. O que traz um contexto fantástico a isto tudo. Sem dúvida. A nossa missão aqui é compreender como os dados climáticos e a termodinâmica não são meras restrições, não são problemas a resolver no fim da obra. Nem pensar, são a base de tudo. Exatamente, são o verdadeiro ADN que deve ditar a forma e a estrutura de um edifício, logo desde o primeiro esquiço. E estamos a falar, no fundo, de arquitetura bioclimática. Ou seja, a ideia central aqui é que quando um edifício compreende o clima que o rodeia, e é bem desenhado, claro, ele comporta-se quase como um organismo vivo. Uma espécie de ser que respira sozinho, não é? Nem mais. Ele simplesmente não precisa de um suporte de vida mecânico, tipo máquinas gigantes, para respirar ou para regular a sua própria temperatura. Bem, então vamos analisar isto a fundo. Nas nossas notas há um conceito basilar que serve de fundação para tudo o resto. Se chama-lhe a hierarquia da energia. Ah, a famosa pirâmide. Pois, e segundo os textos, antes sequer de pensarmos em comprar um aquecedor ou uma ventoinha para uma sala, há uma ordem lógica e inegociável que tem de ser seguida. Como é que funciona essa hierarquia na prática? Pronto, a hierarquia da energia é literalmente a espinha dorsal do design sustentável. Pensem nisto, como uma pirâmide. A base absoluta, o primeiro passo obrigatório, é a análise climática. Ou seja, perceber onde estamos a construir. Exato, perceber exatamente o terreno. Qual é o vento dominante, a inclinação do sol no inverno e no verão, os níveis de umidade. Sem isto, estamos a construir às cegas. E depois dessa análise? Depois passamos ao segundo nível, que é o design passivo, ou seja, usar a própria forma do edifício, as paredes, as janelas, os materiais, para responder diretamente a esse clima. E só depois é que ligamos as máquinas. Só no terceiro nível, quando a arquitetura já fez absolutamente tudo o que podia de forma natural, é que entram os sistemas ativos, as tais máquinas de climatização, o ar-condicionado, e no topo da pirâmide, as energias renováveis para alimentar essas mesmas máquinas. Ou seja, saltar logo para o terceiro nível. Tipo, colocar um ar-condicionado gigante porque a sala é um forno em agosto. É como tentar curar um sintoma grave com analgésicos sem tratar a doença que o causa. E o manual sublinha isso com muita clareza. O design passivo tem de reduzir drasticamente a necessidade de intervenção mecânica. E o que eu achei incrível nas fontes é o contexto histórico disto. Isto não é uma obsessão moderna dos arquitetos verdes. O documento cita até o dramaturgo grego Esquilo. Ah, sim, um detalhe fascinante. Na Grécia Antiga, vejam bem, eles distinguiam as sociedades primitivas das civilizadas pela sua capacidade de orientar as casas para aproveitar o sol de inverno. E não era só Ésquilo. Sócrates e Xenofonte partilhavam da mesma visão. Para eles, a orientação solar era uma questão de civilização básica. Isso é fascinante. O que me leva a pensar numa analogia que as nossas fontes sugerem que ajuda imenso a visualizar isto. Podemos olhar para o edifício dividindo-o em duas partes, a anatomia e o metabolismo. Gosto muito dessa imagem. O design passivo, a fachada, o esqueleto, a orientação, atua como a anatomia do edifício.
Os sistemas ativos, os tubos, o AVEC, os cabos elétricos, são um metabolismo. Exatamente. E a tese milenar que aparentemente se perdeu na construção moderna é que a anatomia de um edifício não deve ser apenas uma caixa passiva que sofre com o clima. Tem de ser um filtro ativo. Mas a minha questão aqui, sendo um bocado cético, como é que uma parede de tijolo ou cimento filtra alguma coisa? É uma objeção justa. É que um edifício é estático, não é? Não se mexe para fugir do sol ou para apanhar sombra. É uma excelente questão. O edifício não se mexe, é verdade, mas o Sol mexe-se. Ou melhor, para sermos cientificamente corretos, a posição relativa da Terra em relação ao Sol muda de forma altamente previsível ao longo do ano. Claro, os solstícios e equinócios. Precisamente. E para percebermos como esse filtro funciona sem motores, temos de olhar para a matemática. O caso exemplar que as fontes nos dão, e que é brilhante, é a Schweiker House. Construída em 1937 nos arredores de Chicago. Desenhada pelo arquiteto Paul Schweiker, sim. E é aqui que percebemos o que é projetar com o clima. Eu vi os esquemas dessa casa e a coisa torna-se quase cirúrgica. Ele não se limitou a abrir uma janela grande virada a sul e a torcer para que a sala ficasse quente no inverno. Não, nada disso, de deixar ao acaso. Ele calculou com precisão milimétrica. As notas indicam que ele usou o ângulo exato do Sol no solstício de inverno ao meio-dia, em Chicago, que é precisamente 24,5 graus. 24,5. Exato. É o dia em que o Sol está mais baixo no horizonte durante todo o ano. Sabendo que o Sol entrava exatamente a essa inclinação, ele desenhou a profundidade exata daquele quarto. Uau! A geometria ditar a planta. E mais, ele calculou o tamanho exato das palas, aqueles beirais do telhado que se projetam para fora. Esta geometria perfeita garante que no pico do inverno gélido de Chicago, aquela luz solar de baixo ângulo consiga passar por baixo da pala e penetrar até ao fundo do compartimento. Aquecendo o espaço todo de forma passiva. Exatamente. A casa engole o sol de inverno. E o momento em que tudo faz ainda mais sentido é no verão, porque no solstício de verão a Terra inclina-se de outra forma e o Sol viaja muito mais alto no céu. Logo, incide num ângulo muito mais vertical. Pois, e aí a magia acontece. Porque essa mesma pala que não se moveu um único milímetro cria uma barreira natural. A sombra projetada cobre a janela inteira e corta o sol de verão, deixando do lado de fora. É isso mesmo. A matemática dita a forma. O edifício filtra o excesso de radiação no verão e capta avidamente a energia no inverno. A casa atua como um escudo e uma esponja térmica dependendo da estação. Parece mesmo magia geométrica. Mas tenho de levantar aqui um problema prático óbvio para quem vive num clima frio. Força. Tudo isso é lindíssimo durante o dia, mas o sol eventualmente põe-se e o inverno de Chicago não perdoa à noite. Se a única coisa que aquece a sala é a luz direta do sol, assim que escurece, o vidro não deixa o frio gélido entrar e anular o trabalho todo. E é precisamente aqui que a geometria precisa de um parceiro de dança, a termodinâmica dos materiais. Introduzimos aqui o conceito de inércia térmica ou massa térmica. O que é que isso significa na prática daquela casa? Significa que o Schweiker não usou madeira ou materiais leves no chão onde o sol batia. Ele usou materiais muito densos, como betão, pedra ou tijolo maciço. O que acontece é que esses materiais densos funcionam literalmente como uma bateria de temperatura. Tipo quando nos sentamos numa rocha ao final do dia na praia e ela ainda está a irradiar o calor da tarde? Precisamente, é a mesma física. Durante o dia, enquanto aquele sol de inverno inunda a sala e bate no pavimento de alta densidade, o chão não reflete a luz, ele absorve-a. A bateria está a carregar de energia térmica. E depois, quando a noite cai? Quando o sol se põe e a temperatura do ar dentro do quarto começa a descer, ocorre uma troca térmica natural. Aquela massa densa começa a libertar o calor armazenado de forma lenta e constante ao longo das horas noturnas, mantendo o ambiente confortável. Isso é brilhante! E no verão, funciona ao contrário. Como a pala impede o sol de bater no chão, a mesma massa térmica, que é arrefecida durante a noite através da ventilação com as janelas abertas, ajuda a absorver o calor do ar durante o dia,
mantendo a casa fresca. O que me leva a outra contradição aparente nas nossas notas. Se captar o sol de inverno é o santo grau do aquecimento passivo, por que é que não construímos simplesmente edifícios que são estufas? Estufas? Sim, tipo paredes inteiras de vidro viradas a sul. Resolvia-se o problema do aquecimento no inverno para sempre. Apanhávamos o sol todo, não? Em teoria, captaríamos imensa energia, sim, mas na prática criaríamos um pesadelo termodinâmico absoluto. Porquê? É aqui que entra o papel crítico da pele do edifício, o envelope térmico. As nossas fontes descrevem uma fachada 100% em vidro como uma parede termicamente frágil. Porquê? Porque o vidro, na sua forma base, tem uma capacidade de isolamento terrível em comparação com uma parede sólida e isolada. Percebo. Para quem não é especialista, pensem na sensação tátil. Se encostarmos a mão a uma janela de vidro simples numa noite de janeiro, sentimos a mão a gelar instantaneamente. Pois, e repara, o vidro não está a bloquear o frio. O calor do teu corpo ou o calor da casa está literalmente a fugir de forma condutiva através daquele material para a rua. O calor quer sempre ir para onde está mais frio, não é? Sempre. Ganha-se muito sol de dia com o vidro todo, mas perde-se tudo à noite por essa mesma superfície. É por isso que o rácio entre a área de vidro e a área de parede opaca é absolutamente decisivo no design bioclimático. O rácio de envidraçado. Exato. E o manual do professor Cortiços dá-nos um exemplo claríssimo com a legislação em Portugal, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios, o SCE. E as regras lá não são genéricas. Elas mudam drasticamente consoante a bússola. Pois, eu confesso que fiquei surpreendido com a rigidez desses números quando estava a ler. Por exemplo, para as fachadas viradas a norte, a lei impõe um limite muito estrito. Os envidraçados só podem ocupar um máximo de 5% da área. Por que apenas 5%? É tão pouco. Parece pouco, mas faz todo o sentido físico. No hemisfério norte, uma janela virada a norte nunca, ou quase nunca, recebe radiação solar direta. Não há sol de inverno a entrar por ali para carregar as tais baterias térmicas. Fica sempre na sombra. Sempre. Logo, qualquer buraco na parede a norte vai atuar apenas como um ralo de energia, por onde o calor interior se vai esvair nos meses frios. Esses 5% existem exclusivamente para garantir um mínimo de ventilação cruzada e alguma luz natural difusa. Mais do que isso é suicídio térmico. Faz sentido. Depois olhamos para as fachadas a este e o oeste, nascente e poente, e o limite sobe ligeiramente para os 15%. Assumo que tenha a ver com a posição do sol ao nascer e ao pôr do sol, certo? Certo. Nessas orientações apanhamos o sol baixo da manhã e do final da tarde. No verão, esse sol horizontal penetra profundamente pelas janelas adentro. E isso é mau no verão. É péssimo, porque ofusca e sobreaquece severamente os espaços no momento em que já está muito calor lá fora. Daí o limite cauteloso de 15%. Mas o verdadeiro motor térmico, como dizíamos com o exemplo de Chicago, é a fachada sul. E aqui as diretrizes em Portugal já encorajam rácios entre os 30% e os 35% de vidro. Sim, para podermos usar essa fachada como um grande coletor solar de inverno. Mas mesmo esses 35% a sul vêm com um aviso gigantesco nas fontes. Requerem responsabilidade arquitetónica. Pois requerem. Não é só esburacar a parede. Ou seja, exigem palas perfeitamente dimensionadas para bloquear o verão, como vimos, e estores noturnos com alto isolamento para fechar a caixa à noite e evitar que o calor captado fuja para o frio. O vidro é um ótimo captador, mas um péssimo retentor. Temos de o ajudar. E o que é curioso é que este número de 30% a 35% não é uma regra universal, pois não. O guia Green Vitruvius faz um contraste geográfico muito interessante. É verdade, essa parte do livro é fantástica. A física é universal, mas o clima local dita a aplicação. O Green Vitruvius nota que, enquanto no Reino Unido ou na Alemanha, devido à fraca intensidade solar e aos céus frequentemente nublados, um arquiteto pode precisar de expandir as janelas a sul para 45% ou mais. Só para conseguir captar energia suficiente nesses climas cinzentos. Exato, mas num clima hiperradiante como a Califórnia ou o nosso sul da Europa, janelas muito menores chegam perfeitamente para atingir o mesmo ganho térmico. O clima local é o verdadeiro DNA do projeto. Não podes copiar e colar um edifício de Londres no Algarve e esperar que funcione. Bom, tudo isto faz sentido geométrico, mas a verdade é que continuamos a usar imenso vidro na arquitetura contemporânea.
E se olharmos para os números frios que as fontes apresentam, é assustador. O vidro é responsável por cerca de 60% dos ganhos de calor indesejados no verão É brutal. e por 25% de todas as perdas de calor no inverno. Portanto, as janelas são, assumidamente, o calcanhar daquilo de qualquer edifício. Se não podemos viver sem elas por causa da luz e das vistas, como é que a engenharia tenta curar este calcanhar? Tivemos de dar um salto quântico na tecnologia dos materiais. A engenharia moderna teve de transformar o vidro de uma folha frágil num componente quase inteligente. E as fontes focam-se em duas métricas fundamentais para avaliar isto: o valor U e o SHGC. Vamos lá traduzir isso para o mundo real, para as pessoas acompanharem. O valor U mede a condutividade térmica, ou seja, a facilidade com que o calor atravessa a janela, como explicamos há bocado com a mão fria no vidro. Certo. E nós queremos que esse valor U seja o mais baixo possível para termos um isolamento incrível. Ok, valor U baixo é bom. Mas e o SHGC? Que sigla é essa? O SHGC significa Coeficiente de Ganho de Calor Solar. Ele mede especificamente a quantidade de energia radiante do Sol que o vidro deixa passar para o interior. E a verdadeira revolução tecnológica que as notas destacam para otimizar estes valores chama-se vidro de baixa emissividade, ou Low E do inglês. E a forma como isso é construído parece ficção científica. Eu fiquei parvo quando li. É a engenharia de ponta. Em vez de terem apenas duas placas de vidro com ar banal no meio, os fabricantes retiram o ar e enchem aquela câmara estanque com gases densos e nobres, como o argão ou o criptão. Sim, porque como esses gases são péssimos condutores de calor, eles travam a fuga térmica de dentro para fora. É isso que baixa drasticamente o tal valor U. Mas o verdadeiro rasgo de genialidade disto não é o gás no meio, é um revestimento que eles aplicam diretamente no vidro, certo? Sim, é uma aplicação microscópica, de camadas metálicas, frequentemente prata. É tão incrivelmente fina que é completamente invisível a olho nu. Mas o que esta camada faz é dar ao vidro emissividade seletiva. O material começa a comportar-se como uma válvula de trânsito unidirecional. Uma válvula inteligente que sabe a diferença entre luz e calor. Nem mais. E como é que um vidro sabe a diferença? A luz e o calor não vêm ambos do Sol ao mesmo tempo. Vêm, claro, mas viajam em frequências diferentes. A física explica isto. A luz visível do Sol viaja em ondas curtas. O calor infravermelho viaja em ondas longas. E é aqui que o manual traz a analogia do paradigma dos óculos de sol. É uma imagem perfeita. Ajuda imenso a perceber. Quando usamos óculos escuros com lentes polarizadas, na neve ou na praia, sabemos que a lente exterior está a sacrificar-se para refletir a radiação ultravioleta prejudicial. Mas a luz visível continua a passar para podermos ver claramente a paisagem. Exato. O vidro Low-E faz exatamente o mesmo, mas foca-se no calor. Exatamente. A camada microscópica atua como um espelho de ondas longas. Se estivermos a construir num clima muito quente, a engenharia diz para colocarmos esse revestimento na chamada superfície 2 de um vidro duplo. Vamos lá situar quem nos ouve nas superfícies. Superfície 1 é a face do vidro que apanha com a chuva lá fora, certo? Certo. É que tocamos se estivermos na rua. E a superfície 2 é o lado de dentro desse mesmo vidro exterior, ou seja, a face que está virada para o gás argon dentro da janela. Perfeitamente explicado. Então o que acontece num verão infernal? O calor solar atravessa a superfície 1, mas bate na camada microscópica da superfície 2 e é imediatamente refletido de volta para a rua. A luz visível entra, porque é onda curta, mas a energia térmica pesada, de onda longa, nem sequer chega a entrar na câmara de gás. O calor fica à porta. Mas isto levanta uma questão formidável. Se eu usar esse mesmo vidro caro e high-tech no inverno frio, ele vai refletir o sol precioso que eu preciso para aquecer a sala, vou congelar lá dentro com uma janela caríssima. É por isso que, em climas onde o frio é o problema dominante, os fabricantes mudam a posição do revestimento para a superfície 3. Ou seja, a face interior do vidro de dentro, a que está encostada ao gás, mas do lado do nosso quarto. Exatamente isso. Puxa, isso é brilhante. Deixa-me ver se percebi a mecânica da coisa. O sol de inverno entra pelo vidro exterior, passa o gás, atravessa a superfície 3 e entra na sala. O sol aquece o meu sofá e o meu chão.
E depois, E depois, à noite, a tua casa quente tenta libertar esse calor lá para fora sob a forma de radiação infravermelha. O calor quer fugir para o frio. mas quando esse calor do sofá tenta fugir pela janela, ele vem em ondas longas, bate na superfície 3 e essa mesma camada invisível reflete o calor de volta para a minha sala de estar. É uma armadilha térmica perfeita. Conseguimos a clareza visual, deixamos a energia entrar, mas bloqueamos a fuga. É a pura manipulação termodinâmica ao nível microscópico para salvaguardar o nosso conforto. É inegavelmente avançado, mas perante toda esta tecnologia de argão, krypton e prata microscópica, sou forçado a perguntar: como é que fazíamos isto antes do século XX? Pois não havia vidros de baixa emissividade no tempo dos romanos. Claro, como é que civilizações antigas sobreviviam a desertos gélidos à noite ou tórridos de dia, usando apenas argila, pedra e fluxo de ar? É fascinante olhar para trás porque percebemos que a física não mudou um milímetro, apenas as ferramentas. O Manuel de Nuno Cortiço destaca o brilhantismo da arquitetura vernacular e dos sistemas passivos de ganhos indiretos. Um exemplo ensinado em qualquer escola de arquitetura é o muro de trombe. Muro do trombe. Como é que isso funciona? O conceito tem uma inteligência brutal, mas muito simples. Imaginem uma parede maciça de pedra ou betão, virada a sul, pintada de preto ou de uma cor muito escura para absorver o máximo de sol possível. Certo. Pintar uma parede de pedra de preto para absorver calor faz todo o sentido. Mas lá está, voltamos ao problema da exposição e do vento que falámos há pouco. Como assim? Se essa parede está virada para a rua, o vento gélido de janeiro não vai simplesmente varrer esse calor todo da superfície antes que ele consiga sequer aquecer a pedra e passar para dentro. E é aí que entra a jogada de mestre. Nós não deixamos a parede exposta aos elementos. A poucos centímetros dessa parede preta, exterior, instala-se uma folha enorme de vidro transparente, criando uma caixa de ar fechada entre o vidro e a pedra escura. E o que acontece aqui é a recriação controlada do efeito estufa. O mesmo princípio das ondas do Sol que acabámos de falar. Exatamente o mesmo. A radiação solar direta atravessa o vidro vulgar sem problemas, porque vem em ondas contas. A parede preta absorve essa luz, aquece muito e começa a emitir esse calor de volta para a caixa de ar. Mas atenção, o calor emitido por uma pedra quente já é radiação infravermelha de ondas longas. E o vidro vulgar tem a tal propriedade. Ele é transparente a ondas curtas, mas é opaco a ondas longas. Nem mais. O vidro atua como uma barreira de saída. A luz entra, vira calor ao bater na pedra preta, mas depois esse calor não consegue atravessar o vidro para sair de volta para a rua. Fica preso naquela caixa de ar estreita que atinge temperaturas altíssimas. Uau! Mas se o calor fica preso lá fora, entre o vidro e a pedra, como é que isso aquece a sala de estar cá dentro? Aí aproveitamos a física básica dos fluidos, o ar quente sobe. Os arquitetos abrem respiradores no topo e na base dessa parede interior de pedra. Ah, estou a perceber. Como o ar na caixa de vidro está muito quente e sobe para entrar na sala através do respirador de cima, ele cria um pequeno vácuo em baixo. Esse vácuo suga o ar frio do chão da sala, que entra na caixa de ar pela base, aquece rapidamente ao subir pela pedra quente e volta a entrar na sala pelo topo. É um circuito de aquecimento em ciclo contínuo. E é impulsionado apenas e só pelas leis da termodinâmica. Não há uma única ventoinha, motor ou ponta de eletricidade a mover aquele ar. É a própria arquitetura a funcionar como uma máquina invisível. Isso é incrível. E, por falar na subida do ar quente, as notas revelam como isto também pode ser usado no verão, para o efeito contrário, para arrefecer, através do efeito chaminé. Assim, o efeito chaminé é um dos maiores motores do arrefecimento sem custos. A lógica é desenhar volumes verticais na arquitetura, como um pés de direito muito alto, ou torreões, escadarias abertas com aberturas perto do telhado. E como é que isso arrefece a casa? À medida que a casa aquece durante o dia com as pessoas e os equipamentos, esse ar quente, sendo mais leve, sobe naturalmente para o teto e escapa por essas aberturas altas. Mas a natureza, como sabemos, abomina o vácuo. Ao sair por cima, esse ar quente gera uma pressão negativa em baixo, que suga ar fresco do exterior pelas janelas do resto do chão. De preferência, janelas viradas a norte ou para pátios sombreados e frescos. Exatamente. Crias uma corrente de ar constante, passiva, que varre o calor da casa. E é maravilhoso ver como os exemplos históricos das fontes aplicaram isto a uma escala monumental.
Quando olhamos, por exemplo, para a cidade de Yazd, no Irão, fica literalmente no meio do deserto. Sim, temperaturas extremas. Pois eles construíram, há séculos atrás, autênticas torres de vento, chaminés complexas no topo das casas, que capturam as brisas a grande altura, onde o ar é mais fresco, e canalizam esse ar pelo interior do edifício, empurrando o ar sufocante do nível do solo para a rua. Tudo isto antes de alguém sonhar com o termo ar-condicionado. E sublinhe-se que esta sabedoria vernacular não é apenas uma relíquia do passado. O documento ilustra excelência contemporânea através da Kere Architecture, no projeto do Instituto de Tecnologia do Burkina Faso. Esse exemplo é fantástico. Em pleno clima subsaariano, eles usam barro local e paredes inteligentemente desenhadas para criar canais de sombras extensas e potenciar exatamente esse efeito chaminé para ventilação cruzada. Eles não ignoram o clima severo africano com fachadas de vidro hermético e refrigeração mecânica extrema, como no Dubai. Trabalham com o que têm. Sim, eles coreografam as próprias forças do vento e do sol através das argilas locais para manter as salas de aula perfeitamente frescas. Essa é, para mim, a grande conclusão que se extrai desta nossa análise profunda. Desde a sabedoria dos ventos no deserto iraniano, passando pela geometria exata da luz naquela casa em Chicago, até às exigências legais da pele envidraçada num apartamento em Portugal. Tudo se interliga. Pois percebemos que as abordagens mais sofisticadas e duradouras nunca viram o clima ou o frio como um inimigo a bater e combater com brutalidade elétrica e motores ruidosos. O clima é uma força formidável que tem de ser intimamente compreendida, respeitada e, acima de tudo, encaminhada pela própria estrutura física. O design passivo, o próprio corpo da construção, quando feito com este nível de maestria técnica, é inegavelmente a nossa primeira, a mais silenciosa e a mais poderosa linha de defesa contra a fúria da natureza. E é isso que define o verdadeiro conforto ambiental. E se pensarmos bem nisto, se casas ou institutos individuais conseguem atuar como organismos vivos e respirar através de tijolos e fluxos de ar, fica aqui uma provocação final para quem nos ouve refletir. Gosto sempre destas provocações. O que aconteceria se pegássemos nestes exatos princípios da termodinâmica e os aplicássemos à escala do planeamento de uma cidade inteira? Uau! Imaginar a malha urbana como um organismo bioclimático gigante. Exatamente. Poderiam um quarteirão comercial, com os seus canhões urbados e edifícios altos dispostos num determinado ângulo calculado, atuar no seu todo como um gigantesco captador de vento para arrefecer bairros inteiros. É uma visão incrível. Ou poderá a fachada conjunta de uma praça servir como um imenso muro de trombo coletivo no inverno para reduzir as necessidades de aquecimento de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso é, sem dúvida, o próximo grande salto da inteligência territorial. Pensar a cidade como um motor termodinâmico. Fica o desafio lançado para quem nos ouve. A partir de hoje, da próxima vez que caminharem pelas vossas ruas e bairros, não olhem para os edifícios apenas como caixas de betão estáticas. Usem este novo olhar termodinâmico. Leiam o clima invisível. Vejam por onde o vento quer fluir, onde o sol de inverno tenta desesperadamente entrar pelas ruelas e onde a sombra se projeta no verão. Lembrem-se, a melhor arquitetura não esconde o seu batimento cardíaco em caixas ruidosas de ar-condicionado. A própria casa é o fôlego. Obrigado por explorarem este mundo conosco. Até à próxima análise.